E aí, pessoal do Guimarães Elite, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a professora Yara Laís, sou professora de Biologia aqui do Guimarães. Seja todo mundo aí, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa resolução de exercício do nosso projeto, de preparações gratuitas para o PSC3. Então, hoje eu separei aqui para a gente poder analisar um pouco 3 questões do assunto de taxonomia, que eu sei que é um assunto que causa aí, bastante confusão na cabeça das pessoas. Então, só mesmo pra gente analisar e ver um pouco como que o PSC cobra esse assunto. Eu peguei de provas anteriores e como que a gente pode ter um raciocínio interessante para entender, interpretar essas questões e poder acertar na hora da prova, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para a questão número 31, que foi uma questão que caiu lá no PSC3 de 2010. Acompanha comigo. A ciência agrupa os seres vivos conforme as características que eles apresentam em comum, onde cada grupo possui um subgrupo, o qual possui outro subgrupo, e a cada reagrupamento as similaridades ficam cada vez mais acentuadas. É isso que as classes taxonômicas elas pretendem fazer, Quanto mais, é como se fosse um funil, Existem classes ali que são mais abrangentes e depois todas elas ali acabam convergindo para uma outra classe final que é a menos abrangente de todas, tá? A classificação básica dos seres vivos está constituída em ordem decrescente com as seguintes categorias, taxonômicas principais. Então, como que a gente pode arrumar uma maneira de entender melhor a organização dessas categorias taxonômicas? Quando eu estava na universidade, eu aprendi algo bem assim. Olha só. Eu aprendi raios fortes caíram ontem fazendo grande estrago. Tá. E aí? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá? Então, quando a gente está falando reino, a gente está falando ali de um táxon principal. Na verdade, os táxons mães são os domínios, Mas aqui a gente começa a contar sobre o reino. Então, o reino, a gente tem basicamente 4 reinos, O reino dos animais, que é o animalia, o reino dos vegetais, que é o plante, o protozoa, que é o reino dos protozoários, e a gente também vai ter o reino fungi. Monera não é mais reino já tem um tempo, tá? As bactérias elas foram separadas das arqueias e ganharam um domínio só para elas, que é o reino bactéria. Então a gente tem o reino bactéria, o reino eucária e o reino arqueia, tá? Então, quando a gente está falando de filo, a gente está falando aqui de um grupo que vai reunir características que aparecem pelo menos uma vez na vida, tá? Em algum momento, na verdade, do estágio de vida. Então, aqui tem características que aparecem pelo menos uma vez na vida deles, tá? Classe, ordem e família vão se preocupar em reunir características morfológicas, morfofuncionais, presença e ausência de partes do corpo, etc.
Gênero, a gente está falando de similaridade genética. Aí a gente já está falando, né, de ancestrais em comum, evolução e tudo mais. E espécie, a gente está falando de indivíduos que são capazes de gerar descendentes férteis. Então, aqui para essa questão, a gente vai marcar avião. Então, para essa questão, a gente vai marcar a letra B. Tá? A gente vai marcar a letra B. Reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. Raios fortes caíram ontem, fazendo grande estrago. Bem fácil, né? Essa aí foi bem fácil mesmo. Vamos agora aqui para o número 34. Se dois organismos são da mesma classe, da mesma família, eles estão mantidos no mesmo... vamos voltar lá, olha só. Raios fortes caíram ontem, fazendo grande estrago. Se ele está dizendo que o organismo que pertence à mesma classe e à mesma família... Olha só, eles estão entre esses dois grupos, então é claro que ele também está dentro da ordem, né, ó. Ordem, classe, família. É impossível, tá bom? Ele não está na mesma ordem, porque a ordem é justamente... a classe que está no... Aliás, é justamente o grupo que está entre a classe e a família. Fácil também, né? Então, vamos para a última. A espécie tambaqui é típica da região amazônica, sendo de grande importância comercial para o Amazonas. Quem não gosta de um tambaqui, né, gente? Eu adoro. Nas alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta corretamente a nomenclatura binominal com citação autoral da espécie. Isso é uma regra extremamente importante para a taxonomia. Quando nós vamos falar sobre o nome específico, né, sobre o nome científico de uma espécie, a gente precisa colocar esse nome direitinho. Precisamos colocar entre parênteses o sobrenome do descobridor e o ano da descoberta, tá bom? Então, basicamente, como funciona? O primeiro nome, ele é sempre o nome do gênero. Então, se essa questão estivesse perguntando qual que é o gênero do tambaqui, de cara você já ia saber. É o gênero Colossoma, tá bom? O segundo nome é o que a gente chama de epíteto específico. O epíteto específico é um nome que o descobridor, ele pode, inventar, sabe? Ele pode dar o nome que ele quiser no epíteto específico. Só que existem aí algumas regrinhas, tá? Esses nomes, eles precisam estar em itálico e o primeiro nome, que é o nome do gênero, ele sempre precisa estar com a inicial maiúscula, tá? Aí, entre parênteses, é o sobrenome do descobridor, vírgula, ano da descoberta, que a gente sabe que é em 1818. Então, aqui na letra A, Colossoma macropomo. Aqui a gente tem o primeiro nome, gênero, o epíteto específico, mas as coisas não estão em itálico, tá? Então, não pode ser a letra A. B, aqui a gente tá vendo, ó, tá tudo em itálico, o primeiro nome, que é o nome do gênero, tá com a inicial maiúscula, e o segundo nome também. Não é assim. Letra C, aqui, olha só, letra maiúscula, letra minúscula, o nome do descobridor está em itálico? Não, está trocado. Letra maiúscula, letra minúscula e o nome do descobridor, olha só. Aqui também não está em itálico, está errado.
letra é? Letra maiúscula, letra minúscula, os dois em itálico, o nome do descobridor, normal, vírgula, o ano, essa que está correta, tá certo? Letra E. Então, gênero, sempre é o primeiro nome, inicial maiúscula. Epíteto específico é o nome que o descobridor pode inventar, inicial minúscula. Os dois precisam estar em itálico, precisam estar tortinhos. Entre parênteses, o sobrenome do descobridor, escrito de maneira normal, vírgula, o ano da descoberta, fecha parênteses. Então, aqui na 31, a resposta correta é a letra E. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil essa resolução de exercícios. Eu tô esperando vocês me seguirem lá no Instagram, @YaraLaíSouza. Lá eu dou várias dicas, eu mostro um pouco do meu dia a dia no Guimarães Elite. E eu tô esperando você pra gente poder ter aí aulas particulares, viu? O Guimarães Elite é um serviço diferenciado que leva professores e conhecimento até a sua casa, tá certo? Então, até o nosso próximo vídeo de resolução. Beijo pra todo mundo e eu espero vocês aqui. Tchau, tchau.